Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Salut, como ça va? Hoje a gente vai ver um trechinho da aula de francês que eu preparei para os meus alunos ontem. E só para vocês conhecerem aí o meu trabalho, saberem como são os meus cursos. Essa aula de ontem é parte do curso avançado de francês. A gente trabalha texto, a gente trabalha entendimento de texto, a gente trabalha vocabulário. Hoje a gente vai trabalhar, além disso, a separação de sílabas. E a gente vai ver aqui uma revisão de tempos verbais. Ok, pessoal? Então, não saiam, fiquem aí que a gente já começa com um trechinho desse texto que começa a falar da diplomacia. Vamos lá. A gente vai ver hoje la diplomatie numérique ou la diplomacia digital em francês, ok? Hoje a gente vai ver só um trechinho para não ficar muito longo esse vídeo, porque eu sei que eu acabo tomando muito tempo de vocês, mas é isso, né, pessoal? Não dá para fazer um vídeo também muito curto, porque senão também não dá para explicar nada, certo? Então vamos lá, vamos começar. Vers une diplomatie numérique transnationale. Então aqui ele está tratando da diplomacia, a diplomacia digital em âmbito internacional, certo? Através das fronteiras. Então vamos ler. Nombreuses sont les publications sur les stratégies de communication et d'influence des États autoritaires, notamment la Chine et la Russie. Ceci ne doit pas nous faire oublier que les pays démocratiques occidentaux disposent aussi d'une diplomatie publique certainement plus mesurée et tout aussi innovante. Par exemple, l'Allemagne et la France ont su prendre les virages du numérique et s'avèrent être les premiers États à institutionnaliser une diplomatie publique transnationale. Dans la concurrence globale pour l'influence, ceci se révèle être un outil efficace pour lutter contre les soft power des grandes puissances américaines, chinoises et russes, particulièrement en ces temps de recomposition géopolitique. La diplomatie numérique, traduite de digital diplomacy, dans la littérature anglo-saxonne, est une notion qui gagne en popularité. Apparue dans les années 2000 avec la montée en puissance de l'Internet, la diplomatie numérique est au corps des préoccupations des services d'action culturelle et des instituts culturels français dans leurs pratiques quotidiennes de communication en ligne. Toutefois, les termes manquent de base scientifique solide et méritaient un travail de recherche en profondeur. La diplomatie publique transnationale est une nouveauté dans les relations internationales. Ok, pessoal, eu vou parar por aqui. O texto continua, mas a gente vai trabalhar esse espaço, porque já tem muita coisa aqui para a gente trabalhar. Tá? Então, indo lá indo para o entendimento do texto, ele está tratando aqui da diplomacia digital, né? Ele fala que os países democráticos dispõem, eles mesmos, de uma diplomacia pública. A gente já tratou nas aulas de diplomacia pública e a gente vai evoluindo desses termos e nesses temas afeitos à diplomacia, certo? Nos nossos cursos. E os países democráticos trabalham com isso, mas a gente está tratando também aqui de países autoritários que estão na vanguarda desse processo de utilização, das estratégias de comunicação digitais, certo? Então, aqui ele cita a Rússia e cita a China, né? A gente sabe que a China está aí na vanguarda, né? Com as mídias sociais, né? Tem a questão do TikTok nos Estados Unidos, teve a questão da Rússia, que influenciou nas eleições dos Estados Unidos em 2016. Então, é mais ou menos sobre isso que ele está tratando aqui. E os países democráticos, né, também eles estão buscando sair na vanguarda com essa inovação, que é a diplomacia digital, certo? Esse texto foi escrito entre 2022 e 2023. Então, ele está relativamente atual
E para falar dessa questão, né, diplomacia digital, o que que a França e a Alemanha estão fazendo? Eles estão criando institutos culturais, ele cita mais abaixo aqui no texto, né? Les Instituts Culturels Franco-Allemands, e no Rio de Janeiro está a ponto de receber um desses institutos, né? Enfim, e esses institutos é que vão levar, teriam assim a ideia de levar, né, não somente a cultura franco-alemã, mas também adequar essa cultura de forma mais democrática, diria assim, a mestiçagem que ele fala, né? Uma mestiçagem dessas culturas, né? Fundindo a cultura europeia, né? À cultura local, de acordo com o autor, certo? Então, pessoal, eu achei bastante interessante esse texto porque ele traz uma nova forma de lidar com a diplomacia, certo? É uma diplomacia cultural, é uma diplomacia, ao mesmo tempo, ele trata da diplomacia digital. Eles, tanto a Alemanha quanto a França, estão trazendo aí, né, estabelecendo em diversos países esses institutos culturais aqui, ó, ele trata, ele fala isso aqui, certo? Então, sabendo disso, né, vamos, desse entendimento inicial do texto, vamos dar uma olhada aqui em alguns termos. Olha, eu destaquei a palavra aqui, estratégia, que significa, gente, muito facilmente vocês entendem. Ah, Angela, é estratégia. Por que você marcou essa palavra? Pelo simples motivo das dificuldades, né, de escrever a palavra, certo? Ele não, essa palavra não começa com um E como no português, certo? Ela começa com S, já começa por aí, né? Porque há a tendência da gente, quando a gente está escrevendo o nosso texto, acabar errando essas coisas. Então, nas aulas, eu chamo muito atenção para esses itens, certo? Então, vamos aqui na ordem do que eu marquei no texto, ok? Então, estratégia é estratégia, ok? Não esqueçam do acento, né? A gente vê também nas aulas essas regras, né, de acentuação em francês, é muito importante, é parte aí, né, dessa questão da ortografia em francês, muito importante, que precisa ser trabalhada, certo? Aqui no texto, ele fala assim, ó, Ceci ne doit pas nous faire oublier que les pays démocratiques occidentaux dispose, eux aussi, d'une diplomatie publique. Então, aqui, vejam que ele usou o pronome eux para fazer a retomada do que ele falou antes, né? Da expressão que ele falou, que ele usou antes, que é les pays démocratiques, certo? Então, no texto, muitas vezes a gente, em qualquer língua, a gente precisa nos textos fazer retomada, né? Dos sujeitos, dos objetos. E aí, essa é uma forma de fazer retomada de expressões no texto, utilizando aí, é, utilizando os pronomes, mas a gente também pode utilizar sinônimos, certo? E a gente fala muito sobre isso nas nossas aulas, né? Diplomacia numérique é a diplomacia digital, aquela que é feita na internet, né? É a diplomacia que a gente acaba vendo publicada no YouTube. A gente, aqui mesmo no Brasil, a gente vê que o MRE publica, né, muita coisa na sua página no Instagram, coloca muita coisa no Facebook, às vezes publica muitos itens, né, muitas coisas, muitos vídeos no YouTube, e a gente consegue estar aí acompanhando o que o Brasil está fazendo lá fora, né? O governo tem outras formas de falar, é, outros modos, né, de publicar e de trazer até na televisão mesmo, ou nos seus canais no Instagram, no YouTube, e o MRE faz parte desse processo aí de um governo de tentar se aproximar da população por meio aí da internet, certo? Outra coisa que eu marquei nesse trecho, né, foi aqui, ó. Ele fala, né, la diplomatie numérique est au corps des préoccupations des services d'action culturelle et des instituts culturels français dans leurs pratiques quotidiennes de communication en ligne. Então, se a diplomacia está no coração dessas preocupações, está no centro dessas preocupações, né? Au cœur de préoccupation, é, mas
a esse, para falar esse mais, toutefois, entretanto, ele traz assim essa expressão que dá essa ideia de contrariedade aqui no texto, né? Entretanto, toutefois, le terme, o termo, qual termo? Diplomatie numérique. Manque de base scientifique solide e mérite un travail de recherche en profondeur, ou seja, aprofundado, certo? Ok, pessoal? Então, en profondeur aqui significa aprofundado, certo? Então, aqui, nessa parte, né, eu acabo trabalhando o vocabulário, eu acabo explicando o vocabulário, trazendo exemplos, certo? E, na sequência, agora a gente vai ver aqui essa questão de como separar as sílabas, como couper les mots en français, certo? Bom, aqui eu acho que não vai dar para eu escrever, né? Eu não sei se daria para eu anotar aqui, mas a separação, vamos ver, né? Talvez nem apareça aí no vídeo para vocês, mas eu abri aqui a anotação. Mas a separação ficaria assim, ó. En, ter, com, C-O-N, necter, certo? Então a gente acaba separando em francês as palavras da forma como a gente pronuncia. Gente, então, às vezes eu escuto as pessoas falando, né, que não precisa saber pronúncia em francês, é uma besteira, certo? Ver essa parte de áudio e tal. Mas, gente, todo conhecimento é assim, não só intercambiar, mas é complementar, né? Então, se você consegue ouvir um áudio, um podcast, né? Não sei se vai aparecer para vocês, mas eu estou escrevendo. E isso te traz ali a pronúncia da palavra, né? Isso aí te ajuda muito na hora de você estar lá na sua prova e ver que você precisa separar a sílaba, mas não sabe, certo? Então, é muito importante, ok, pessoal? Ó, eu estou colocando aqui, a letra está saindo feiosa, mas está dando para ver, ó. Ficaria um, tracinho, ter, tracinho, com, C-O-N, separa um N para cada lado ao separar a sílaba, tá? Necter, tudo junto, ok? Nesse caso. Outra seria a separação de inovonto, certo? Então, aqui o prefixo traz dois N's por causa do prefixo, certo? Então, ficaria on, tracinho, no, tracinho, vão, tracinho, ter. Ok? Essa foi fácil, né? A única dificuldade foi saber se separava a primeira sílaba, como é que separaria esses dois N's. E por último, a gente tem comunicacional, certo? A gente vai separar aqui, olha, com, mu, ni, ca, Chanel. Ok, pessoal? Então é isso. Aqui seria a questão mais de conjugação, né? E que eu acabei fazendo com os meus alunos lá. Enfim, como o vídeo está ficando muito comprido, né? Eu não vou fazer isso com vocês, mas o exercício está aqui, vocês podem, né, fazer o exercício, ok? Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muitíssimo a vocês aí, quem ficou até aqui comigo. Não esqueçam aí de compartilhar esse vídeo, né? E curtir, compartilhar com os amigos. E para quem está precisando treinar o francês, né? Quem vai fazer prova de francês para o CACD, gente, não deixa para a última hora. Certo? Porque parece fácil, porque o francês é muito parecido, é uma língua latina, né? Mas o francês ele tem esses melindres, essas dificuldades, né? De ortografia, de uso de tempos verbais, de uso de colocações. Certas palavras que temos em português não existem, simplesmente não existem em francês, e às vezes erra por vocabulário. Então, são várias complicações. É bom trabalhar a longo prazo, e eu fico à disposição de vocês. Vou deixar aqui embaixo do vídeo o meu canal no Telegram, no qual eu coloco dicas,
Vou deixar o meu site para quem quiser fazer cursos comigo ou simulados, tá? Que eu também ofereço simulados. E vou colocar também outros vídeos que a gente tem aqui no canal que talvez possa te ajudar, tá bom? Eu vou ficando por aqui. A bientôt, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.